Pela timeline de um indivíduo pode-se passar coisas boas, ruins, né? Ou até indiferentes. Porém, uma poesia dificilmente estaria presente em uma dessas classificações. Pode isso, e por isso, né, foi lançado um Face de poemas. E eu converso aqui com o escritor Antônio Henrique, né, que tem uma larga história aqui na Sociedade do Maranhão e que está com um trabalho genial com relação à história do nosso desenvolvimento econômico. Agora, Antônio Henrique, é desenvolvimento mesmo o termo correto? Uma fase, a gente... Em primeiro lugar, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a TV Guará por dois motivos. Primeiro, pela cobertura que ele deu no lançamento do livro, e eu fiquei muito feliz com isso. Foi um sucesso. E agora no seu programa, convidado que fui, e para mim também é um prazer e uma honra muito grande. Eu que agradeço a gentileza. Opa! Seu trabalho é muito incrível. Mas eu estou curioso. Desenvolvimento mesmo no Maranhão? Nós temos que falar de duas coisas, né? O livro, o Face de Poema, que é esse que foi lançado recentemente, ele trabalha exatamente com poesias que foram colocadas no Face e que os amigos, sabe por que você não publica um livro? E foi feito todo um trabalho de pesquisa por amigos meus e nós encontramos 500 poemas no Face. Então isso deu 2 livros. Um já está lançado, o outro está pronto, eu não vou lançar agora. Você, inclusive, está vendo imagens desse lançamento aí. E essa pergunta que você fez com relação ao desenvolvimento é o livro que nós vamos lançar agora em novembro. E esse livro trata do desenvolvimento econômico do estado do Maranhão a partir do século XVII. Então, é um trabalho que eu já venho fazendo, um trabalho de pesquisa, que nós vimos fazendo já desde 2016. Na verdade, ele já tem mais de 2 anos. E é muito grande, é muito trabalho. Não é querer engrandecer o livro, mas não. As pessoas que trabalham com isso sabem o quanto é difícil você buscar no Maranhão um acervo histórico. Eu até comparo, agora eu estava conversando no bastidor com um colega de vocês, eu até comparo muito o nosso acervo histórico, quer dizer, o documento histórico, com o patrimônio histórico do Maranhão. As deficiências que nós temos no nosso patrimônio, nós temos a mesma deficiência no nosso acervo histórico. Pra você ter uma ideia, eu não posso afirmar porque eu não tenho esse dado concreto, mas se eu tiver que responder rapidamente qual é o maior acervo histórico que o Maranhão tem, eu diria que está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E um outro problema é que, por exemplo, nós estivemos em Lisboa agora recentemente, eu passei 5 dias na Biblioteca Nacional de Lisboa e trouxe documentos que são documentos importantes que serão publicados nesse livro. Porque não adianta você criar uma teoria, fazer uma afirmação de um período negro do estado do Maranhão, e não ter uma documentação comprobatória. Isso eu te dou todo um direito de duvidar do que eu estou escrevendo. Por exemplo, eu te dou o direito de duvidar de que o Maranhão, há 250, 300 anos atrás, São Luís, por exemplo, que tinha algo em torno de 1.400 habitantes, não é? Maior que a Bahia, que tinha 600, Salvador. 50% da população andava nua. Por quê? Porque não tinha roupa. Mas nua como? Nua, como nasceu. É mesmo? Então eram pessoas que viviam na periferia. Aí você pergunta agora, ou é mesmo seu? Quando você diz é mesmo, quer dizer, foi um baque que você acabou de sofrer. Isso no século XVII? No século XVII. Maranhão não tinha nem moeda. Nós chegamos a ter moeda como escama de peixe. Então, era um nível de atraso monstruoso, era mato. Maranhão chegou a ter praticamente 2 capitanias hereditárias, porque uma pegava do leste da ilha de Marajó até a fronteira do Maranhão, no Gurupi. O Grão-Pará, né? E a outra, a capitania hereditária do Maranhão, que vieram 2 expedições para cá, todas naufragaram aí perto do Boqueirão. Então o Maranhão sofreu muito com um atraso exacerbado, Então tudo isso tem que ser contado, tem que ser narrado, mas tem que ser comprovado. Depois vem um período áureo que a gente deve muito, por exemplo, a própria influência muito pequena da França, muito pequena, mas a gente deve. Nós devemos muito a Portugal, o início de um ciclo, porque quando a gente fala, por exemplo, do algodão, que foi o
maior ciclo, a gente não pode esquecer, por exemplo, a nossa vinculação ou o motivo disso com a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, né? Porque a Inglaterra, por exemplo, era o maior consumidor de algodão do Ocidente, era o maior produtor têxtil do Ocidente. A Índia no Oriente e a Inglaterra no Ocidente. E a Inglaterra importava todo o seu algodão para os Estados Unidos. E a Guerra de Secessão simplesmente cessou essa exportação dos Estados Unidos para a Inglaterra. E ela veio buscar no Maranhão um algodão que era similar ao algodão inglês, que era o algodão hidrófilo, todo o Maranhão conhece isso. Mas que história incrível. Mas essa obra sai quando, Antônio? Novembro agora. Essa é uma influência da Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Mas o mais interessante é que pela primeira vez, talvez no Brasil, nós tivemos uma relação comercial não monetária. Por quê? Porque não tinha dinheiro envolvido nessa relação da exportação do algodão para a Inglaterra, a maioria. Por quê? Porque a Inglaterra precisava fazer lastro no navio. Quer dizer, não era nem navio, era naus, que não tinha tecnologia que tem hoje. E nós temos uma corrente marinha, que nós também falamos sobre ela no livro, que era muito perigosa. Ela era, porque hoje a tecnologia já despreza isso. Mas eles tinham que fazer lastro no navio, e esse lastro ele vinha com equipamentos para poder pesar o navio, para dar sustentabilidade. E eles chegavam aqui e descarregavam esses equipamentos que eles colocavam no lastro e substituíam pela arroba do algodão. Então era um processo de troca, então era uma relação puramente econômica. Mas você quer ficar surpreso? Se eu fizer para você uma pergunta, por exemplo, o Maranhão hoje tem quantas indústrias têxteis? Talvez você diga nenhuma, né? Pois é. Provável resposta. Agora me diga quantas indústrias têxteis nós tínhamos há 200 anos atrás? Dezenas? 76 indústrias têxteis. Produto dessa troca no Vale do Mearim, do Itapecuru e do Pindaré. E aqui em São Luís também. Quer dizer, isso é um processo. Você quer ver um outro dado que foi um trabalho muito grande para ser pesquisado? Você pega, por exemplo, naquela época, se você chegar hoje numa instituição bancária, você tem lá dentro do banco 1000 atividades. O gerente já vai te dar eu seguro para ti, não sei o que, não é? Não é só dinheiro, apesar de que essa é a mercadoria do banco. Mas naquela época não. Tu usava o banco para quê? Deposita dinheiro, saca o dinheiro para guardar, para não guardar dentro do colchão, ou faz um descontozinho, nada. Então o banco não tinha 20 atividades. Era coisa muito... Então tudo era dinheiro, não tinha cartão de crédito, não tinha nada disso naquela época. Então dinheiro ou você tinha no colchão da sua casa ou guardado no cofre. O estado do Maranhão, no caso a província do Maranhão, com esse ciclo do algodão, principalmente nesse período da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos deixou de exportar algodão para a Inglaterra, o Maranhão teve tanto dinheiro. Ele passou do último, que nem o último era, não dava para classificar, mas vamos dizer, do último para a terceira capitania do Maranhão, do Brasil. Olha bem o salto que ele deu em tão pouco tempo. Mas ele tinha tanto dinheiro que os cofres do Tesouro do Estado não cabiam. Mas que maravilha. Aí, só para concluir, aí o que é que ocorre? O governador da província chega e liga para o governador da província, passa uma correspondência para o governador da província da Bahia e do Grão-Pará pedindo espaço no cofre para poder guardar seu dinheiro. Aí prova isso. Eu vi uma resposta lá em Lisboa, uma carta do governador da província da Bahia dizendo para o governador da província do Maranhão: temos espaço no cofre, pode mandar o dinheiro. Olha, são histórias assim tão ricas, tão profundas, e dá para perceber a paixão, né? E a grandeza dessa contribuição que o Dr. Henrique vai dar à história do Maranhão. Obrigado. Bonito. Mas que maravilha. Eu que agradeço a oportunidade. Paixão. Olha, lamento por não termos mais tempo, mas eu convido você a semana que vem a gente continuar essa conversa, inclusive no local histórico de São Luís do Maranhão, para a gente poder repassar esses conhecimentos aí que sabe, são de profunda gentileza sua. Vai ser um prazer, vai ser um prazer muito grande. Obrigado pela sua presença. Olha, o VDR volta amanhã às 12h30 depois do Esporte Guará. Tchau.